Dá o play. Isso. She danced to express her love for him. With her hands and her eyes, she says to him, "O Krishna, you are as beautiful as a monsoon cloud. Your eyes are like the lotus in bloom, O Krishna. I want to be always in your presence, O Krishna." Muito obrigada, Raquel, pelo compartilhamento. Como é bom, né, a gente poder assistir esse registro dos movimentos da nossa querida Radha Burnier dançando, né? Era uma grande artista, né? Realmente tinha quem puxar, né? Puxou a tia, o Kibini Devi Arondeio, que também era uma grande dançarina. Então, assim, a gente vê, né, a arte sendo transmitida de geração para geração. Muito lindo, né, gente? Muito belo. Bem, então, minhas irmãs, agora eu vou passar para o compartilhamento dos slides, tá? Nós vamos compartilhar aqui, então, esse trabalho que faz reflexões sobre essa temática abordada por Radha Burnier, né? Vocês estão visualizando? Conseguem visualizar? Sim. Ele Sim. não está aí no modo de apresentação. Vou colocar agora no modo de apresentação. Pronto. Deu certo. Bom, então, reflexões sobre a questão das mulheres. O que podemos fazer a respeito da questão das mulheres? Então, Radha Burnier, nessa série de artigos, como eu disse para vocês, é quase como uma forma de desabafo. Ela está ali, uma mulher consciente, e que se volta para o autoconhecimento e vê que ao redor dela existe um sistema de coisas que vem se reproduzindo de geração após geração, de forma milenar. Então, nesses artigos, ela aponta o problema que ela identificou. E ela também traz possibilidades de soluções para esse problema. Em relação a essa transmissão de hábitos nocivos, ela diz que é o apego que as pessoas têm a formas que não deveriam mais ser transmitidas, né? Que levam ao sofrimento de parcela da população, que são superstições, crendices, que levam mais as pessoas a uma situação de vulnerabilidade.
Então, é isso que ela identifica. Radha Burnier, que nasceu em 15 de novembro de 1923 e desencarnou em 31 de outubro de 2013. Aí vocês estão vendo Radha Burnier, mais amadurecida, né? Vocês viram ela jovem, e aí também traz ela com uma idade mais avançada. E esses artigos, então, no livro O Mundo ao Nosso Redor. Radha Burnier, em 2023, faria 100 anos de nascida, né? Então, houve um empenho muito grande no mundo em homenagear Radha Burnier, com publicações, encontros, e assim, então, foi rememorada, né? Trazendo, então, aqui os ensinamentos de Radha Burnier, que escreveu não só esse livro O Mundo ao Nosso Redor, mas escreveu também A Regeneração Humana, que é um livro essencial, eu acho importantíssimo para os teósofos que têm uma vocação para o trabalho, né? Para o serviço, porque ele fala da necessidade da regeneração humana, né? Que é justamente essa reflexão profunda e esse balanço para deixar aquilo que não serve mais, que só impede as pessoas de viverem no mundo de paz, no mundo de fraternidade, então, e realmente deixar vir à tona aquilo que é válido, aquilo que é valor, que fortalece, então, esse sentimento de unidade, esse pensamento de unidade. E aí, esse livro também é um dos meus livros favoritos, A Regeneração Humana, de Radha Burnier. O outro livro dela também, que é O Caminho do Autoconhecimento. Esse é um livro bem pequeno e que é um livro de bolso, né? Facilmente se lê, mas tem uma sabedoria imensa ali também, e Radha Burnier nos transmite. Então, são vários livros que ela escreveu e também artigos, textos, e não só isso, Radha Burnier também estava envolvida com a maçonaria, né? Eu falei para vocês da parte de educação dela, né? Que ela tinha um envolvimento com a educação e também com a defesa dos animais. Ela fazia parte ativamente, né? De grupos que se devotavam à causa de proteção aos animais. Então, aqui, o que podemos fazer a respeito da questão das mulheres? Mais uma vez, essa pergunta, né? E essa pergunta, ela é respondida na medida que nós vamos agindo, como nós estamos fazendo hoje, em conversas, em esclarecimento, porque à medida que vamos nos esclarecendo, né? Autoesclarecimento, também podemos esclarecer as outras pessoas, na medida do possível, né? Então, isso daí é um trabalho que realmente ajuda a solucionar essa questão, né? A resolver, a responder isso, a conversando, falando, investigando, realmente procurando soluções para essa problemática. Então, dessa maneira, nós nos reunimos também na Loja Perseverança, nas conversas ao entardecer, onde podemos também falar sobre o nosso entendimento sobre essa questão e planejar, assim, então, o que nós poderíamos enxergar como possíveis soluções, né? Tanto na nossa busca e no nosso dia a dia, né? Em relação às nossas ações, ao nosso autoconhecimento. A questão das mulheres, que é a temática que Radha Burnier aborda em um dos seus artigos, né? O artigo dela traz o nome, o título do artigo é As Mulheres e Outros Assuntos, nesse capítulo do livro, que se tornou um capítulo, né? São artigos pequenos, que eles eram originalmente escritos no De Theosophistes, e agora nesse livro eles foram introduzidos em capítulos, né? E aí esse capítulo, ela aborda várias temáticas em relação às mulheres. E a primeira temática dela é a questão das mulheres. Como era de se esperar, nesse livro também, a Radha Burnier, ela traz o lema da Ordem Teosófica de Serviço, até mesmo como uma forma de direcionamento do trabalho, né? Então, ela se apoia muito na Ordem Teosófica de Serviço e ela cita o lema de Annie Besant, né? Que é a união de todos os que amam a serviço de tudo o que sofre, e principalmente aqui no sentido de fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento dos outros. E isso passa pelo esclarecimento, como eu falei, né? E a ação é, digamos assim, o ápice desse esclarecimento. Por que queres abster-se da ação?
Não é assim que a tua alma conquistará sua libertação. Para alcançar o nirvana, é preciso chegar ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Helena Petrovna Blavatsky, na Voz do Silêncio. Rada Burnier também cita essa passagem de Helena Petrovna Blavatsky, principalmente porque o autoconhecimento acontece no relacionamento, que é como um espelho, né? Então, a partir do momento em que nós estamos realmente engajados nisso, né? Cada relação nossa com o outro é uma oportunidade de autoconhecimento. E essas ações, elas devem ser primadas, principalmente pela compaixão, que é um esforço de se colocar no lugar do outro e de tentar compreender a partir do olhar do outro. Então, isso é uma ação amorosa, né? Então, é importante também essa fala, né, que a Helena Petrovna Blavatsky aborda na Voz do Silêncio, porque realmente, né, como na espiritualidade se diz, né, o ódio não cessa com ódio, mas o ódio cessa com amor. E tem que ser um amor iluminado pelo esclarecimento, pelo discernimento. Isso daí também é essencial, né? Porque para que haja realmente uma ação benéfica, é preciso que seja um discernimento, né? Então, isso daí é uma mente iluminada pela inteligência. E aqui nós seguimos com o artigo da Rada Burnier, né? No artigo dela, ela faz esse questionamento. O que faz a sociedade teosófica a respeito da questão das mulheres? É uma pergunta que está no livro O Mundo ao Nosso Redor. Rada Burnier faz essa pergunta. Então, aqui ela vai discorrendo, né, sobre a percepção dela em relação à teosofia e como é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela não deve ser limitada por nenhum aspecto externo, né? Então, ou seja, nenhum ser humano ele deve ser impedido da sua realização por uma característica meramente externa. Então, isso aqui ela deixa claro no seu artigo, né, quando ela fala sobre essa questão das mulheres. Então, ela vai abordando, né, o problema aqui, né? E aí ela diz o seguinte: uma questão que surge especialmente nos dias de hoje é a respeito das mulheres, seus direitos e papel na sociedade. Existe naturalmente uma profunda ansiedade em relação ao problema, porque aí ela coloca entre aspas: o sexo mais fraco, sendo fisicamente fraco, tem sido subordinado, suprimido e explorado há eras. Então, gente, aqui a gente pode fazer uma leitura e uma reflexão sobre esse ensinamento de Rada Burnier, não é? Então, a mulher, de acordo com Rada Burnier, há milênios ela foi colocada numa situação de vulnerabilidade e essa situação ela foi sendo transmitida de geração a geração e ela está observando isso ao seu redor, no mundo em que ela estava vivendo nas décadas de 80, 90 e ano 2000. Principalmente nesse capítulo que ela fala em 1994, tá? Então a gente pode pensar assim, a Índia em 1994 e hoje, né? Ou o mundo, né? Vamos dizer o mundo como um todo, porque ela não se restringe, ela não está restrita só à localidade dela, né? Ela também fala sobre outras localidades. Rada Burnier estava sempre muito realmente preocupada com o que acontecia no mundo como um todo, né? Então essa situação de vulnerabilidade da mulher que a Rada ela identifica aqui, ela era colocada principalmente por três questões ali que ela vai apontando, principalmente a questão econômica, a questão social e também ambiental. Interessante isso, não é? Rada Burnier ela tem artigos que ela fala sobre a crise climática. Ela fala sobre a questão da poluição. Ela fala sobre a questão do direito dos animais. Então, ela falava sobre essas três esferas também. E em relação às mulheres, ela dizia que a situação das mulheres era difícil por uma questão muito simples, né? Não havia educação para mulheres que estavam numa faixa de situação de pobreza. Então, essas mulheres então estavam nessa condição, não havia possibilidade de estudo. E ela vai colocando pontualmente aqui
o problema da exploração, que nessa base, a exploração da mulher, ela é uma exploração tanto moral, como espiritual, como física, social, financeira, em todos os sentidos. Então, ela diz que a mulher ali, numa situação de total vulnerabilidade, não sente apoio na sociedade, que não a defende. E, nessa condição, ela está completamente sozinha. Então, não tem forças nem para pedir ajuda, já que ela está numa situação em que ao que está ao seu redor ali, né, constituído, não considera relevante, não considerava relevante, né? Então, trazendo para o nosso momento, ela está apontando um problema. Hoje, esse problema é identificado, ele é confrontado como sendo um problema. Então, avançamos alguma coisa, né? Então, é confrontado como sendo um problema. E, a partir dessa confrontação, é preciso haver um combate às injustiças. Isso ela também diz. Ela diz mais no final do artigo dela, né? Que é sobre a exploração, né? Ela fala sobre, como eu falei para vocês, que as mulheres são exploradas há eras. E ela também diz da questão dos salários e do emprego, né? Aí ela fala: às mulheres foram negado o direito de votar e de propriedade e foram privadas de educação, emprego e salários justos. E aí ela continua colocando também a questão da instabilidade alimentar dessas meninas, né? Que aí ela aponta que em muitos lugares do mundo, as meninas que estão numa situação de vulnerabilidade financeira, né? Elas não são de famílias que têm poder aquisitivo, então às vezes é escolhido ali a criança que vai receber o pouco alimento e as meninas são as escolhidas. Então ela aponta esse problema e essas meninas nessa situação também acabam precocemente iniciando uma vida conjugal, em casa muito cedo, e ali constituem família e vão ter filhos também muito cedo, numa situação totalmente contrária ao bem-estar e à saúde dessa menina, né? E ela vai apontando esses problemas que ela vê, e é sempre assim, muito interessante a gente observar que a Radha Burnier, ela aponta isso assim como eu falei para vocês, como um desabafo, como quem fala: nossa, isso é um absurdo, será que essas pessoas não estão vendo isso, que elas estão fazendo com essa parcela da população? E como é que elas normatizam isso? Elas acham que isso é normal? Elas acham que isso é banal? Então, em nenhum momento ela considera aquilo dali, entendeu, como algo que seja menor. Ela considera aquilo como altamente notório e grave, né? Então, ela está vendo aquilo dali como uma situação grave, né? E ela coloca isso, né? Aí ela diz assim, ó: injustiça e maus tratos devem certamente ser combatidos, onde quer que existam, e as causas eliminadas. Aqueles que cuidam da justiça, da equidade e de outros valores, inquestionavelmente apoiam a aplicação desses valores em relação às mulheres, tanto quanto trabalham para incorporá-las em outros relacionamentos. A defesa de valores não é genuína quando há compartimentalização dentro da mente, e sua aplicação é uma questão de conveniência e escolha. Então, aqui ela está falando sobre os valores, né? E ela diz o seguinte, né, que esses valores eles devem ser amplos, né? Eles não devem ser só vivenciados convenientemente a uma parcela da população. E ela diz aqui, então, que as mulheres estavam sempre subjugadas ao interesse dos homens, né? Então, aquilo que fosse interessante para os homens, eles aplicavam, né? E aquilo que não era, eles simplesmente deixavam para lá, e aquele valor que de repente era exaltado para eles podia ser sacrificado, digamos assim, né? Então ela vai colocando tudo isso aqui, né? Ela fala mesmo, né? Ela não tem assim um tipo de ela não fica com cuidados na fala quando ela tem que apontar o problema. E ela aponta mesmo o problema, e ela diz com palavras assim que podem parecer até um pouco rudes, né, a princípio, né? Tem alguns momentos ali em que ela fala, né, e parece que ela está realmente aborrecida.
né, com o que ela está dizendo ali, mas ela está apontando um problema que as pessoas precisam acordar. É como se ela estivesse sacudindo, né, as pessoas, dizendo assim, vocês precisam acordar agora para ver isso aí, porque isso daí está destruindo a humanidade, né? Se vocês têm uma parcela da população que está fragilizada, né, e se vocês não resolvem esse problema, a humanidade toda vai perecer. Espera aí, vamos parar com isso. Vocês não estão vendo que não tem avanço dessa forma? Não é possível avançar? Vocês estão estacionados? Então, isso daí é um grito que ela está dando, né? Então, e aí ela continua, né? Aqui falando sobre a liberdade interior, a exploração que está na base de tudo, o direito das mulheres e o combate às injustiças, né? Deixa eu ler isso aqui, então. Aí ela traz aqui, né, aqui tem um trecho da Radha Burnier que ela diz assim: do ponto de vista teosófico, toda pessoa é essencialmente uma unidade individualizada de consciência, é Atman, não uma mulher ou um homem. Basicamente, a abertura dos poderes da consciência, que não é masculina ou feminina, é o que é preciso ocorrer. Então, por que eu trouxe esse trecho aqui, né, do artigo dela? Porque a Radha Burnier ela vai dizendo que em muitos lugares do mundo é proibido as mulheres a tudo. As mulheres não podem sair na rua sozinhas, elas não podem estudar, elas não podem ter uma profissão. As mulheres elas não têm direito a nada em alguns lugares do mundo, né? Então ela está falando isso lá na década de 90, né, de 80, nos anos 2000, e atualmente, né, nós vemos que em alguns lugares do mundo continua a mesma coisa, né? Por mais incrível que pareça, né, a gente vê que em alguns lugares do mundo, infelizmente, acontece isso. Então é preciso haver um combate a essas injustiças, né? E o combate, ele continua, né? Então nós vemos que aconteceram muitos avanços, mas as injustiças ainda continuam, né? E aí ela segue, né? Observada deste ponto de vista, a questão das mulheres é parte da grande questão de se compreender a vida a partir do desabrochar espiritual e fazer o que é certo para isso. Nesse momento aqui, ela diz, então, que não é possível que as mulheres sejam impedidas de realizar a sua via espiritual. E para realizar essa via espiritual é necessário que haja um ambiente que faça com que isso floresça, né? Então, um ambiente de opressão é altamente danoso, né, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Então, as mulheres que estão numa situação de opressão, elas estão numa condição de total vulnerabilidade, impedindo elas de, às vezes, realizarem uma prática como a própria Radha Burnier fez ali, dançar, né? Tem em alguns lugares do mundo que as mulheres não podem nem dançar. E isso é impressionante, não podem exercer a sua fé, a sua espiritualidade, né? Não podem sair à rua sozinhas. Então, a gente não pode se calar em relação a isso, né? Porque o mundo, né, somos nós, como o próprio Krishnamurti diz, é o nosso reflexo que está dentro de nós. Então, se nós conseguimos enxergar alguma coisinha pelo autoconhecimento, né, como o direito e dever, é o nosso dever falar, é nosso dever esclarecer, é nosso dever nos relacionamentos espelhar isso, né? Então, o direito e o dever, eles estão muito próximos, né? Então, é o nosso dever exigir que o direito das outras seja exercido. E da mesma forma, os outros, né? Então, aqui ela coloca, né, essa particularidade também, tá? E aqui vem, né, a fraternidade universal é uma mente sem barreiras, né? Isso daqui é uma frase de Radha Burnier que é muito importante, né? Que a gente veja, né? E que a Radha Burnier ela tinha uma mente, né? Ela buscava, né? Uma mente onde não havia preconceitos e nenhum tipo de discriminação, né? Isso daí são os condicionamentos que vão moldando as pessoas e a sua mente, né? E levando então a uma percepção deficitária, né? As pessoas elas vão cada vez mais se obstruindo, né? Quando elas estão cheias de preconceito, né? E de atitudes desse tipo, né? Então aí ela continua, né? Falando sobre esse desabrochar da consciência, né? Tem outros artigos também da Radha Burnier que tratam sobre a temática da mulher, né? Outros capítulos, né? Que tratam sobre isso.
principalmente tem um que fala sobre o ordalho das mulheres, né? Sempre pontuando uma coisa, né? Que deve haver uma educação igualitária, né? Para as meninas em todo o mundo. Porque essa educação igualitária é que vai possibilitar as mulheres terem uma independência financeira, né? E assim elas poderão escolher a sua profissão e exercer a sua profissão, ter ganhos com essa profissão, e assim, então, constituir uma família em que ela não seja vulnerável financeiramente, esteja ali à mercê de uma situação de violência, né? Então, ela coloca aqui a educação igualitária, de qualidade, como essencial para essa emancipação, né? Em todos os lugares do mundo, a gente observa que esse é o grande diferencial, né? Essa educação. E ela fala também sobre a questão das mulheres que são tratadas como objeto sexual, né, ou objeto de vaidade dos homens, né? Então, essas coisas não passam desapercebidas do olhar da Radha Burnier. Ela olha tudo isso, né? E é sempre não como uma coisa negativa, né? Que as pessoas possam sentir assim, né? Poxa, isso daí me deixou para baixo. Não, mas isso daí é como uma forma de tornar visível o problema. Porque se o problema ele é colocado para debaixo do tapete, né? Se finge que não existe, né? Ele vai se avolumando, né? Ele vai crescendo, né? E isso daí vai chegar a uma proporção tal em que o que poderia ser resolvido facilmente vai exigir uma complexidade ali para ser resolvido e vai levar, né, a uma problemática muito maior, né? Então, é preciso, sim, identificar esses problemas e, e resolver, né? Resolver o problema, né? Mas, principalmente aqui, eu estou falando, né, da Radha Burnier, que ela coloca isso daqui como uma identificação, né? Ela está apontando o problema. Então, o que podemos fazer, né? Aí ela dá uma sinalização aqui de como resolver esse problema, tá? A Radha Burnier. Aí ela diz assim, né, numa parte do artigo dela, é principalmente uma questão de tantos homens quanto mulheres recusarem-se a mudar suas atitudes e aceitarem o pensamento convencional, por mais inócuo e desumano que possa ser. Então, aqui ela está falando sobre os hábitos, né? Então, aquilo que se tornou convencional, aquilo que é lugar comum, né, que as pessoas se habituaram, né, a fazer, e às vezes acham que não tem importância, né, que não uma bobeirinha, né, de fazer ou achar que, por exemplo, então ela cita algumas coisas assim, né, que a gente pode trazer até para o nosso convívio, né, e que como hábitos comuns para nosso entendimento agora, né, para a gente ver, né? Hoje em dia isso daqui pelo menos hoje em dia isso não é visto mais como uma coisa banal, né? Mas houve tempo em que briga de casal era visto como uma coisa banal. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia, se alguém enxerga que há uma violência acontecendo contra uma mulher, né, em algum ambiente, as pessoas já estão conscientes que aquilo ali é um problema de todos, né? Não é um problema localizado ali daquele casal, né? Então, as pessoas, hoje em dia, elas têm uma outra percepção disso, né? Mas houve tempo em que isso era considerado uma coisa menor e que ninguém deveria interferir, ninguém deveria fazer nada, né? As pessoas achavam que aquilo dali era normal, né? E a mesma coisa com crianças, né? Então, meninas que sofriam violência, às vezes a pessoa achava que era normal a mãe, o pai bater numa criança. Então, não é mais, não tem mais condições, então não há mais espaço para isso, mas ela estava apontando ali naquele momento uma coisa que ela também estava ciente de que não podia ser normatizado, isso não podia ser considerado normal, mas as pessoas estavam tão arraigadas, né, naquele hábito, né, cultural de danoso para as mulheres, né, e que ela chamava aquilo de um apego prejudicial, né, e que as pessoas às vezes se agarravam aquilo. E a solução seria então se desgarrar disso, abandonar isso, gente. Não serve mais esse tipo de conduta, esse tipo de ação, tanto por meio do pensamento, como da ação. Às vezes a pessoa acha que, não, eu só estou falando, então é uma brincadeirinha, é uma piada, isso não tem nenhum efeito danoso. Não, tem sim, né? Então, ela está colocando aqui, a violência, ela começa, né, numa graduação. Então, tem a violência psicológica, tem a violência simbólica, e a violência física, ela é o ápice dessa violência, né?
E é isso que a Radha Burnier chama a atenção e aponta aqui como uma solução do problema, né? Que é realmente as pessoas ela abrindo mão dessas superstições, né? Então também tem muita superstição. Então ela estava vendo isso e ela chama a atenção sobre a violência, a questão da educação, que a educação das crianças, né? Ela observava que acontecia muito por meio da TV, do jogo, né? O jogo violento contra as mulheres já ia habituando as crianças a terem uma conduta e achar que aquilo era normal, né? Uma atitude normal aquela em relação às mulheres. Então, ela, em relação à educação também, via que havia ali naquele momento que devia haver uma mudança de atitude, né? Uma outra forma de se relacionar no mundo, né? Então, a Radha Burnier, ainda, né, que seja nos artigos dela, naquele momento, ela estava apontando, aí como eu falei com vocês lá no início, né, e eu vou trazer novamente isso para a nossa reflexão, foi um caminhar, né, as mulheres, né, na sociedade, e a questão também relacionada com a necessidade da paz, né? E assim, então, a gente passa, né, para essa parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque eu considero que no nosso mundo ao nosso redor, que no mundo ao nosso redor agora, isso é o que nós temos assim de ponta, né, de medida para solucionar esse problema, né? Então, acho assim que o engajamento deve ser de todos, mesmo como a própria Radha Burnier coloca aqui, né? Não é uma coisa isolada, é uma coisa que toda a sociedade, né, o mundo inteiro, deve estar engajado para combater essas injustiças, né? E como eu falei para vocês, esse é um grupo que nós estamos abordando hoje, que são as mulheres, né? Mas ela fala sobre outros também, né? Eu já dei aqui, né, o meu entendimento, né? Então, aqui os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Que são 17 objetivos e surgiram na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, com vistas a atender os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes, né? Então, foi aqui que começou a ser pensado, né? Mas o que serviu de base para esses objetivos, né, foram os objetivos do milênio, que aconteceram antes do planejamento deles. Então, eu vou passar para eles também, tá? Mas aí os objetivos de desenvolvimento sustentável são um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Então, tem aqui os objetivos do milênio, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né, instituído pelas metas para todos os seus países membros, com a finalidade de reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esses objetivos do milênio, eles tinham um prazo para serem efetivados, né? E como foi visto que não seria possível, né? Aí outras reuniões foram feitas para se pensar as possibilidades e daí então que surgiram os ODS, né? E aqui então nós temos, né, os 8 objetivos, né? Que são, né? O primeiro, acabar com a fome e a miséria, né? Então esse daí era o primeiro objetivo. Segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre sexos e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, cada um desses objetivos aqui, né, para serem realizados, eles precisam ser realizados em conjunto, né? Não é possível realizar um deles sozinho, né? Então, a gente já sabe, né, que aqui tem uma tríplice necessidade, né, que é econômica, social e ambiental, né? Um está relacionado ao outro, principalmente o que diz respeito, né, às mulheres, nós estamos falando pelo caso das mulheres hoje, igualdade entre sexos e valorização da mulher, né? Então, essa valorização da mulher, valor,
né? É o que nós falamos, o que a Rada Burnier colocou ali, né? É levar a dignidade mesmo da mulher, né? E isso é possível observando essas três esferas da economia, do social e do ambiental, né? Então, é preciso haver uma emancipação financeira que é possível através da educação, né? Educação básica de qualidade para todos. E essa educação também só pode existir se acabou a fome, né? Se uma pessoa desnutrida não tem condições de ter aprendizado, né? Então, a gente já sabe disso, né? Que isso daí interfere, né? E aqui, ó, melhorar a saúde das gestantes, né? Então, a educação vai fazer com que a família possa planejar o seu futuro familiar, né? Então, o planejamento familiar pela educação. Aí a mulher vai decidir se vai ter filhos ou não, quantos filhos vai ter, né? Se vai ter quantos filhos, quantos vai ter, se vai ter condições de criá-los numa situação digna, né? Então, tudo isso aí é pela educação. A educação aliada com tudo, né? Igualdade, sexo e valorização, quando a mulher também tem condições de se manter financeiramente, tendo uma valorização do seu salário, o salário igualitário, né? Então, e reduz a mortalidade infantil, é óbvio, né, gente? Então, isso aqui é tão premente, né? Que é uma estatística que mostra que muitas crianças não alcançavam nem a adolescência, né? Por uma questão mesmo de vulnerabilidade, né? Então, isso é recorrente, né? E que envolve ali o saneamento básico, né? Então, o meio ambiente também necessário. Então, essas crianças terão mais chances de ter uma vida saudável e chegar à vida adulta com qualidade de vida, né? E bem-estar. Melhorar a saúde das gestantes é essencial para isso. E aqui, ó, e combatendo as doenças, né? A qualidade de vida e respeito ao meio ambiente também, né? Porque essa situação ambiental, né? Então, as crises climáticas de poluição, elas afetam também as pessoas de forma desigual. Então, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social e financeira, né? Elas acabam sendo mais afetadas por essa questão dos desastres ambientais, como inundações, né? Então, isso tudo é desigual também, né? E é desigual por quê, né? Porque as grandes indústrias acabam, né? Sendo favorecendo mais uma parcela da população que consome mais, né? E aquela população que tem maior dificuldade, que tem mais vulnerabilidade e acaba sofrendo mais os efeitos dos danos ao meio ambiente, né? E aqui todo mundo junto, né? É porque isso daí não é um trabalho que deve ser de um grupo só. Toda a sociedade deve estar engajada nisso, né? O poder público, a sociedade civil, né? As empresas e as pessoas também, cidadãs. Todo mundo envolvido, né? Então, esses aqui foram os 8 objetivos e que, de certa maneira, eles foram absorvidos na Agenda 2030, né, que são dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, esses objetivos aqui é que nós vemos, né, que eles agora estão aí na pauta, né? E o Brasil também está dentro disso, porque o Brasil faz parte, né, da ONU, né? É uma nação que faz parte. Então, aqui, ó, o Brasil também está engajado para a realização desses objetivos, né? Então, aqui, ó, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Dessa vez aqui não é mais a pobreza extrema, mas qualquer tipo de pobreza, né? Qualquer nível, né? Qualquer escala. Então, a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, trabalho decente e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias, meios e meios de implementação. Então, aqui, ó, nós observamos também, novamente, né, a necessidade de que sejam todos realizados, né, integralmente e também de forma conectada uns com os outros, observando novamente aqui os aspectos econômicos, sociais e ambientais em cada um desses objetivos. E outra coisa importante aqui, ligados também, ó, novamente, as parcerias, né, os meios de implementação.
toda a sociedade civil é convocada a ser parceira, no sentido de participar ativamente para a realização desses objetivos, né? E não só o Estado tem um papel importante, mas também a sociedade como um todo, os cidadãos e cidadãs, né, e as empresas, todo mundo tem responsabilidade, né, para a realização desses objetivos, né? Então, aqui a igualdade de gênero, que é o número 5, é que nós vamos falar mais, né, porque tem mais a ver com o artigo da Rada Burnier, mas como eu falei, a igualdade de gênero, novamente, está relacionada a todos esses aqui, tá? Então, eles são em conjunto, né? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, sabe que é necessário conectar ele a todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que estão aqui em pauta. Aí nós vemos aqui, né? O objetivo número 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, aqui, gente, o empoderamento, né? Uma vez uma pessoa também falou sobre essa questão do empoderamento, né? O que é o empoderamento, gente? O empoderamento é a mulher realmente ter poder aquisitivo, poder econômico, poder social e poder ambiental. Isso é o empoderamento das mulheres que tanto se fala, né? E a própria Rada Burnier, ela também fala sobre isso, por incrível que pareça, né? Nos artigos dela, ela também fala sobre o empoderamento, né? E aqui fala de uma outra maneira, né? Então, ela diz assim, ó, a injusta distribuição sexual de poderes, recursos e responsabilidades é legitimada pela tradição antiga, socializada nas atitudes das próprias mulheres, muitas vezes consagradas em lei, e podem ser aplicadas onde quer que necessário pela violência masculina. E aqui ela coloca, então, gente, e ela diz o seguinte: para que haja realmente uma igualdade, é necessário a educação e o esclarecimento. E ela fala o seguinte, que muitas mulheres, às vezes, por não terem educação, naquela época ela está falando, né? As mulheres acabavam por não compreender e, às vezes, até negavam os seus direitos. Então, ela dizia que a educação era essencial para as mulheres, né? Que só assim as mulheres poderiam compreender as amarras que estavam envolvidas. Aí eu vou ler novamente isso aqui. A injusta distribuição sexual de poder, recursos e responsabilidade é legitimada pela tradição antiga, socializada nas atitudes das próprias mulheres, muitas vezes consagradas em lei, e podem ser aplicadas onde quer que necessário pela violência masculina. Então, está falando da Índia, da década de 90, 80 e ano 2000, em que aquela situação difícil das mulheres, muitas vezes, elas eram autenticadas pela sociedade, que via naquilo como algo normal, né? Então, aqui nós estamos vendo um combate a essas injustiças, que essa distribuição desigual do poder sexual que ela coloca aqui, né? E das responsabilidades dos recursos. E aqui vamos ver como o Brasil encara isso, né? O Brasil, como tantos outros países, né, tem uma característica única, singular, né? Então, assim, ó, a igualdade de gênero, aí o Brasil também corrobora, né? Eliminar todas as formas de discriminação nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. Então, gente, o Brasil também observa aqui as especificidades, né, da discriminação de gênero, que às vezes ela acontece de forma diferente também, né? Então, mulheres sofrem a discriminação por todas essas classificações aqui que são colocadas, né? Então, é preciso observar cada uma dessas especificidades e combater as discriminações, eliminar todas as discriminações. Esse é o objetivo corroborado aqui pelo Brasil.
acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. E a exploração sexual também é uma realidade, infelizmente, né, que está presente até hoje. Né? Então, Rada Bournier, ela fala sobre a exploração das mulheres, ela diz o seguinte: entre os sintomas de grave doença que afligem o mundo moderno estão os ultrajes às mulheres. Embora em certas áreas as mulheres sejam tradicionalmente suprimidas e colocadas no plano de fundo, em outras elas tenham plena oportunidade para iniciativas e progresso, sua posição é basicamente de indignidade em todo o mundo. Em toda parte, elas são vítimas de brutalidade e arrogância masculinas, e as incapacitações que sofrem são cada vez maiores. E então aí a gente pode trazer isso para o nosso tempo, né? Eu percebo que não está tão distante, infelizmente, né? Porque eu acompanho o noticiário, às vezes eu procuro, né, evitar ficar vendo tanta notícia ruim, né? Mas às vezes é necessário também você se atualizar e observar isso, né? E eu vejo aí que no noticiário a violência contra a mulher continua nas diversas esferas, né? Então você continua vendo, né, violência sexual, violência patrimonial e vários outros tipos de violência que a mulher sofre, né? Então, Rada Bournier, quando está falando isso aqui, né, infelizmente, né, isso é uma realidade até dos nossos dias e que deve ser combatida, né? Aí a questão da violência, então, ela continua, né? A tradição dominada pelo autointeresse masculino exige que as mulheres devam permanecer dependentes em questões pequenas e grandes. Qualquer pequena revolta parece uma ameaça perigosa demais para a ordem estabelecida. Em muitas partes do mundo, as mulheres trabalham como escravas de manhã à noite em busca de combustível, caminhando inúmeras distâncias para buscar água, criando inúmeros filhos e muitas vezes morrendo por falta de repouso e de nutrição. Mas essa não é a pior parte de suas vidas, pois muito frequentemente essas mulheres mal pagas são intimidadas e espancadas como recompensa por seu sofrimento. Então, ela está aqui, ó, denunciando uma violência constante que as mulheres sofrem, né? Além de serem exploradas, terem a sua força de trabalho, né? Elas são abusadas de todas as formas ali, e pela violência também familiar, a violência, né, conjugal, a violência que está ali permeando a vida daquela mulher. E isso não é possível continuar, né? Não é possível a pessoa querer fingir que isso não acontece, né? E aí ela está dizendo isso lá daquela época, né? Mas aqui não está tão distante assim, e eu percebo, né, isso aqui, embora exista agora um combate. Aí ela continua falando sobre a questão da violência, né? Em outros, assim chamados países avançados, embora o Estado e a lei proclamem liberdade e igualdade para as mulheres, elas ainda não têm proteção contra agressões e indignidades, sendo através da restrição de suas atividades, temerosos de dar um passeio ou usar uma biblioteca, salvo durante as horas de trabalho. Frequentemente, as mulheres são alvos de comportamento indecente ou agressão sexual. Não recebem auxílio ou simpatia de autoridades policiais. O mau comportamento do homem é ignorado e desculpado, porque se presume que as mulheres são mais culpadas do que os homens e que os homens devem ter sido provocados. Argumentando sobre essas mesmas premissas, um ladrão pode ser desculpado por roubar uma bolsa, porque se considera que ele é provocado pela pessoa de quem está arrebatando a bolsa. Então, hoje em dia a gente vê que essas violências acontecem, mas elas não são mais consideradas algo normal. Então, isso para mim já é um grande avanço. Eu me sinto assim, de certa maneira, gente, um pouco mais satisfeita, né, em relação a essa violência que acontece com as mulheres. Porque o que seria ainda realmente uma coisa monstruosa seria achar que isso daí não é nada demais, né?
Então, a gente vive num mundo em que nós vemos todos esses problemas, nós vemos todas essas dificuldades que as mulheres, infelizmente, eu não posso falar que isso daí não é mais a nossa realidade, porque é, né? Então, a gente vive uma realidade diversa, né? Então, por mais, né, que às vezes algumas mulheres ainda estejam numa situação em que elas se consideram seguras, na verdade, as mulheres não estão seguras em lugar nenhum, né? Então, a gente observa isso que é uma luta constante, né? E um enfrentamento constante que as mulheres convivem diariamente, né? E aí tem aqui esses objetivos, né? Que eles precisam ser realmente difundidos, né? Eles precisam ser absorvidos pela sociedade, né? No sentido de que as pessoas precisam refletir, né? Se existe ali algum ponto que não está ajudando, né? Na melhoria da vida de outras pessoas também, né? Então, isso daqui é um trabalho de todos. E aí vem aqui, ó, os outros, né? Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados de crianças e mutilações genitais femininas. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Então, aqui, gente, esse objetivo visa também aliviar o trabalho da mulher em casa, né? Porque, assim, as mulheres, né, principalmente as mulheres que estão numa classe social, né, que necessitam de trabalhar, né? Então, elas precisam o quê? Às vezes elas têm dupla jornada de trabalho, então é necessário que seja dividido esse trabalho em casa, né? Que não fique tudo na responsabilidade da mulher e que ela também tenha o apoio, né, daquele que está do seu lado, né, que divida as tarefas domésticas, né? Tanto de cuidar das crianças como de fazer as coisas, né? Então é isso que está se colocando aqui, ó. Então isso aqui começa também com a educação, né? Então uma educação igualitária, né? Que todos vão saber ali que tem responsabilidades iguais, né? Aí fala também sobre a questão da disponibilização de serviços públicos, né? Isso daqui é um compromisso que o Brasil assume, né? O Brasil assume isso e está aí na pauta. Igualdade de gênero, né? Garantir a participação plena e efetiva das mulheres, a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. Então, gente, a gente sabe, né, que nós tivemos aqui na Sociedade Teosófica, né, mulheres que realmente estavam à frente do seu tempo. E Anne Besant era uma dessas. Anne Besant era uma mulher que era muito preocupada com a questão do planejamento familiar das mulheres, né? Então, ela fazia campanhas mesmo, né, para as mulheres terem essa consciência, né, do planejamento familiar, né? E se queriam ou não ter filhos, como fazer, né? Usar meios anticoncepcionais mesmo, né, da época. Então, ela fazia esse tipo de campanha, né, Anne Besant, lá ainda no final do século XIX, no início do século XX, né? Então, ela tinha uma visão, né? Porque o que acontece, né? Quando as pessoas elas podem planejar as suas vidas, né? Tem mais chances de dar certo, né? Isso daí passa também pela educação e pelo mesmo acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado na CIPD, né? Está dizendo aqui. E esse ponto aqui também eu acho muito importante, né? Merece ser falado, né? Igualdade de oportunidades, igualdade de oportunidades, né? Então, porque a gente observa que muitas mulheres, hoje em dia, elas alcançam, né? Grandes graus, né, da sua formação acadêmica, as mulheres são doutoras, têm pós-doutorado, etc., né?
mas o que acontece às vezes é que os salários também não são igualitários, né? E a oportunidade também não é igualitária, né? Muitas vezes as mulheres, elas acabam sofrendo discriminação por gênero, né? Então, às vezes, o que acontece é uma distribuição desigual também das funções, né? Então, a gente observa que isso deve ser combatido. Se você observa um grupo ou uma instituição que só tem homens na liderança, é preciso ser questionado isso, porque é preciso que mulheres estejam na liderança e que sejam apoiadas, que sejam incentivadas, para que haja realmente uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de funções ali de liderança, né? Então, aqui existe esse objetivo, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Isso é um compromisso que o Brasil tem, assegurar acesso universal à saúde. E aqui empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade e controle sobre a terra e a outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular das tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Então, aqui também, né? Então, as mulheres, elas devem ser incentivadas a estarem em todas as áreas, né? De tecnologia, né? Também, e terem acesso à propriedade, né? Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação execuível para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis, né? Então, aqui também é colocado, né, que em todos os níveis, né, deve ser pensado, planejado e incentivado, né, essas políticas aí que fazem parte também desse objetivo, né? E aqui, então, gente, estou me aproximando do final, né, dessa exposição. O Brasil, novamente, só para sintetizar isso aqui, né, ele tem esse compromisso com os ODS e trazendo também aqui as suas especificidades, né? Porque a discriminação, gente, a discriminação, ela realmente é um problema e que deve ser combatido, né? E a gente tem também a questão do etarismo, e ele aparece diferente, né? Por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, pelo etarismo, as mulheres que sofrem discriminação por etarismo sofrem por serem mulheres, por serem do gênero feminino. Se fosse o homem, não ia sofrer, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que envolve o gênero e envolve a questão da idade. A mesma coisa em relação à deficiência, né? Então, hoje em dia, nós estamos vendo que há uma tentativa muito grande de que haja justiça social para todos e todas, né? Então, é importante trazer para a visibilidade essas problemáticas todas, essas especificidades, né? Porque, assim, às vezes, uma criança, né, ela nasce com uma deficiência, né? E, às vezes, se for uma menina, é ignorada aquela deficiência, então ela não recebe, né, a devida atenção ali para aquela questão dela, né? E aí passa pela vida toda e às vezes ela não recebe aquilo que era importante, né? E sendo do outro gênero, talvez isso não ocorra. Então aí é preciso observar tudo isso, porque em relação às mulheres, né, havia realmente esse preconceito, essa discriminação, tanto por questão de etnia, de raça, de idade, de deficiência, e a orientação sexual, a identidade de gênero, também colocando aqui, né? Isso é uma coisa importante, que é a identidade de gênero é a pessoa se identificar com o gênero que foi dado no nascimento, né? Se identifica, por exemplo, pode se identificar com aquele gênero do nascimento. Ou então, pode não se identificar com aquele gênero, pode se identificar com outro gênero. E, além dessa identificação, ela pode ter uma orientação sexual diversa também, na mesma fórmula, né? Se tem uma orientação para o sexo oposto ou para o mesmo sexo, ou então qualquer outra especificidade aí, né? E a territorialidade, cultura, religião e nacionalidade também, gente. Tudo isso aí deve ser observado, porque existe, infelizmente, né, uma discriminação muito grande
e a mulher, em todas essas áreas, ela está numa situação que a discriminação precisa ser combatida, né? Então, é isso aqui, o Brasil tem esse compromisso, e eu acho que é uma resposta, né, ao questionamento da Radha Burnier, que ela coloca naqueles artigos dela da década de 80, inclusive também ela cita a ONU, tá? Por isso é importante destacar também, tá? E aqui eu estou me aproximando do final, né, dessa apresentação, e voltamos então a esse questionamento inicial: o que podemos fazer a respeito da questão das mulheres, né? Então, esse não é um problema só das mulheres, é um problema de todos e todas, tá? Não é só pelo fato, né, de que hoje nós estamos falando sobre esse tema, né, como já foi colocado nas ODSs, né, todas as pessoas, elas precisam agir como cidadãs e cidadãos, né, e realizar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E só assim realmente viveremos no mundo de justiça social para todos e todas, né? Mas isso passa pelo esclarecimento, como eu havia colocado lá no início, né? O esclarecimento, ele é essencial, e é o autoesclarecimento também, né? Já ultrapassamos, né, Raquel? Que é uma hora, tá? Então, deixa eu finalizar aqui, tá, os slides. Muito obrigada, minhas irmãs e meus irmãos, por terem assistido aí essa apresentação. E é isso, Raquel. Você vai falar alguma coisa, minha Ana? irmã? Sim. Sim. Ana, muito obrigada pela sua presença. Deixa eu me colocar aqui agora, deixa eu trocar aqui o... Peraí. Pronto. Então, Ana, muito obrigada, minha irmã. Foi tudo maravilhoso, importantíssimo. Você trouxe com muita lucidez para a gente continuar as nossas reflexões, né, agora no nosso íntimo, para a gente pensar como nós, cada um pode resolver, pode pensar na questão das mulheres, né, como cada um pode contribuir. E como você bem colocou, bem trouxe, com tanta firmeza nas suas palavras, com tanta sabedoria, que os objetivos do milênio, e quando a gente fala da questão das mulheres, né, do gênero, a gente não pode pensar em um único objetivo. Eles dialogam entre si. Então, a gente precisa, né, conectar um ao outro para fazer essas mudanças que são necessárias para a transformação, né, nossa, individual e de toda a sociedade, pensando numa vida mais justa, numa sociedade mais justa, mais ética e, e numa condição de vida melhor para todos, né? Então, Ana, muito obrigada pelas suas palavras aqui na sala da OTS. Esse estudo é muito importante, traga sempre mais reflexões como essa, minha irmã. E como a gente já avançou no horário, eu peço, se você puder, para trazer uma reflexão final, uma meditação, um breve encerramento. Obrigada, minha irmã. Agradeço imensamente pelo convite mais uma vez. Agradeço também a participação de vocês aqui hoje. E minhas irmãs e meus irmãos, vamos então fazer só o mantra da unidade de Anidesa. Momento de recolhimento. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Estão encerrados os trabalhos desta noite. Namastê.